Você que se pergunta, o que os aliados que mais avançam têm em comum? Quais são as decisões importantes que fazem a diferença na vida de uma pessoa que avança? E para bater esse papo comigo, eu quero trazer aqui uma pessoa que vai te inspirar, uma pessoa que vai mexer com você, uma pessoa que tem uma energia fora da curva. Adriana Guerra. Oi! Nossa, que apresentação. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado, Ramon. Você comanda hoje um time de quantas pessoas, Dri? 160 pessoas ali no comercial hoje nós somos, né? São 14 times de aquisição, mais 2 times que cuidam da galera aí que renova, e um time de preparação. Então, são 17 líderes e sei lá quantos liderados hoje temos ali. Onde é que você encontrou Elton Euler, Renato Torres? Vamos lá. Você encontrou Elton, você encontrou Renato, você encontrou a Jaque. Como é que você descobriu eles? Eu vou contar como foi. Em 2018, 2019, se eu não me engano, eu conheci o Corpo Explica. Eu estava atrás de respostas. Queria me entender, estava passando por uma fase desafiadora no casamento, no trabalho. Eu não estava feliz e eu queria me conhecer. E me deparei com eles. E a genialidade do Elton me inspirou demais. A hora que eu vi tudo aquilo, eu falei, gente, é isso. Comecei a consumir todo o conteúdo dele, me tornei aluna, fiz a formação do Corpo Explica, mas para utilizar para mim, para minha vida, né? E dali muitas chaves já viraram. Você não estava procurando trabalhar com eles nessa época? Não, mas eu queria estar perto dessas pessoas, eu queria entender como elas faziam o que elas faziam. Como é que elas avançaram, como é que elas mudaram o mindset delas. Engraçado que o Renato aparecia muito pouco, mas aparecia em alguns encontros que eles tinham no Corpo Explica e o Renato me chamava muito a atenção, porque é o cara que coloca tudo de pé, né? É o cara por trás dos bastidores. E eu devorei todo aquele conteúdo, estudei, comecei a transformar a minha vida. Na época eu trabalhava numa academia, eu lembro que eu ganhava R$13 a hora e eu estava muito infeliz. Mas todo mundo falava, não, a vida é isso mesmo. Você fazia o quê? Eu dava aula para criança, eu dava aula para terceira idade, natação, né? Depois eu vinha me tornar personal. Nessa época, uma chavinha já virou, a hora que eu comecei a acompanhá-los, de que eu precisava de mudar de ambiente, que aquele ambiente não ia me fazer desenvolver, eu não ia crescer, porque eu me sentia um peixe fora da água. Eu queria mais da vida e é como se fosse errado no lugar onde eu estava. Foi quando eu tomei a minha primeira grande decisão, que eu falei, eu não vou mais trabalhar na academia, eu vou me tornar personal. Estudei, criei um plano, não conheço o plano perfeito ainda, mas já criei um plano ali, segui a risca. Em um ano, eu pedi conta, desde o dia que eu decidi até, de fato, me despedir da academia. E aí comecei a trabalhar como personal, queria ter mais tempo com a minha família, com a minha filha, que na época tinha 2 anos, e continuei consumindo o conteúdo deles. E na época o Corpo Explica acabou e eu falei, gente, e agora? Eu quero beber mais dessa água. E aí eu já começou a virar uma chave de querer trabalhar com eles, mas eu falei, eu vou fazer o quê ali? Não sabia o que, mas eu queria. E o Renato abriu uma caixinha no Instagram. No Instagram dele, uma caixinha de perguntas. Eu perguntei para ele, o que é que eu preciso de fazer para trabalhar com vocês? Essa foi a minha pergunta. E aí ele me respondeu alguma coisa do tipo que eu tinha que ser muito boa no que eu fazia, a ponto de ser idiotice não me contratar. E eu precisava de resolver um problema. Pessoas que resolvem problemas. Tipo, é a resposta muito característica do Renato. A cara do Renato, né? E eu lembro que eu printei aquela resposta, não só no meu celular, printei na minha cabeça. Aquilo ficou tatuado. E eu falei, eu não sei como, mas a minha decisão ela foi tomada naquele dia. E isso era dia 1º de junho de 2020. Guardei, continuei tocando a minha vida, acompanhando, né, o conteúdo, aí o Corpo Explica acabou. Quando o Elton voltou, na época era a GPS ainda, eu lembro que ele fez uma live, tinham 2.000 pessoas, e ninguém sabia direito o que era o GPS. Mas eu tinha tanta certeza que aquilo daria certo, porque eu falei, pô, esse cara ele já mudou a minha vida uma vez. Então eu confiei muito no que ele estava trazendo ali. A gente não sabia o que a gente estava comprando. E eu sou uma das aliadas membros fundadores, sou a número 103. Ó.
Você é membro fundadora da Sou Aliança membro Divergente. fundadora. Tenho até uma tatuagem aqui. Explica para quem não sabe o que é membro fundador que está chegando Membro agora. fundador foi quando o Elton anunciou, né, os bastidores do Império, na época, que ele disse que construíram o Império. E as pessoas que entrassem ali, que acreditassem, confiassem nele naquele momento, iam se tornar membros fundadores. E aí ele disse que a gente teria, né, alguns diferenciais, até hoje tem, né? Quando tem o plano perfeito, tem um lugar ali diferente para quem é membro fundador. Por 3 anos, nós não precisaríamos de pagar renovação. E a gente ia estar realmente por dentro de todos os bastidores. A gente ia construir junto com ele esse novo mundo. E eu lembro, Ramon, que eu não titubeei em nenhum minuto. Ele falou, eu sempre tive muito medo de tomar decisões e não poder voltar atrás. Na época eu ainda não ganhava muito. Eu falei, poxa, eu fui lá, passei o cartão sem nem pensar. Eu tinha tanta certeza, porque o Elton já tinha mudado a minha vida. Aliás, eu tinha mudado a minha vida com o conhecimento dele. E aí eu entrei, me tornei membro fundador. Eu falei, agora eu preciso me conectar com essas pessoas. Nessa época você era personal. Eu era personal. E aí eu assistia todas as lives que o Elton fazia, tudo. E eu me lembro que um dia eu estava fazendo unha e o Elton abriu uma live e eu, me chama. E aí ele me chamou, de tanto que eu estava pedindo ali. A vida viu, né? E aí a gente bateu um papo, contei um pouco da minha história, que eu queria me conectar com outros aliados. E dessa live, algumas pessoas me viram ali, e algumas pessoas aqui do Vale do Paraíba entraram em contato comigo. E nós criamos um grupo para se encontrar, para se conectar. Na época, os grupos eles não eram regionais, né? E aí aconteceu um jantar. Nesse jantar, eu conheci o Paulo, que hoje, inclusive, trabalha com a gente. Ele era membro do Corpo Explica, ele fazia análise, ele era da banca. E aí ele falou assim para mim, a gente se conheceu, foi muito bacana, entre outros aliados que tinham ali. Aí ele falou, Dri, gostei de você. E a Cida me convidou para um projeto piloto que vai acontecer. Tinha convidado ele? Porque conhecia ele era da banca, e ele me viu na live, enfim, as coisas foram se conectando. Ele me convidou para um projeto piloto. Eu lembro que eu ia viajar no final de semana com a minha família. Eu falei para meu marido, para mim é muito importante que eu faça parte disso. Aí ele falou, tá bom, a gente muda a data. E aí aconteceu num hotel, 30 pessoas estavam ali para fazer o projeto piloto do comercial. Você cancelou a viagem? Eu cancelei a viagem. Estava marcada há quanto tempo? Uns 2 meses, a gente ia para a praia. E meu marido sabia o quanto isso era importante para mim. E aí ele me apoiou, mas eu falei, bom, se você quiser ir, mas eu vou precisar de ficar. Ele decidiu não ir. E aí, a hora que eu cheguei no hotel, eu lembro até hoje, o Renato apareceu numa conferência, assim, num vídeo explicando pra gente o que a gente precisaria de fazer. Eu falei, era essa a oportunidade que eu precisava. Agora deixa comigo, vida. E aí a gente fez um projeto piloto ali do que seria o comercial. Não existia nada, a gente foi construindo. E como eu conhecia muito já do produto, estava desde o início, não foi difícil para mim fazer aquilo. Foi divertido. Eu queria muito estar naquele ambiente. E aí eu lembro que teve alguns problemas no sistema, algumas coisas começaram a não dar certo. E muita gente começou a desistir, porque era um final de semana. Falou, poxa, vim aqui para ganhar uma grana, não está dando certo, o sistema trava. E na minha cabeça eu só pensava, é isso que eu preciso, eles podem desistir, porque eu não vou desistir. E aí de 30 pessoas sobraram 7. Eu me destaquei, fiz um bom trabalho. E aí ia finalizar no domingo. Só que como eu tinha me destacado, eles falaram, não, você pode continuar mais uma semana, só que eu ainda era personal. E eu fiquei me dividindo entre dar aula e atender. Você tinha seus alunos ali? Eu tinha meus alunos. Durante a semana eu tinha que trabalhar. E eu lembro que eu dava uma aula, eu parava numa padaria para ir fazer atendimento, para fazer ligação. Tinha dia que eu não almoçava e voltava. E passei uma semana assim, atendendo e fazendo, e consegui também entregar bons resultados. E aí, no outro final de semana, ia ser minha viagem com meu marido. O que aconteceu? Eu ia ter que trabalhar ainda, porque os resultados tinham sido bons. Falei, beleza, a gente vai, mas eu vou trabalhar de lá. Enquanto todo mundo dormia, eu estava trabalhando. Antes de todo mundo acordar, eu estava trabalhando. Fazendo ligação, entrando em contato. Entrando em contato, fazendo ligação, fazendo os follow-ups. Isso era uma coisa nova? Você já tinha experiência nessa área? Nada.
Nada. Eu aprendi ali na raça. Muita coisa eu não sabia. Eu jogava no Google para saber algumas coisas que eu realmente, nomenclaturas, eu não sabia. Eu pedi ajuda. E aí, finalizou o projeto. Eu, né, me despedi, recebi por aquilo. E aquilo me deu... Eu falei, gente, que delícia, que gostoso que é isso. Eu me despedi, mas querendo continuar. E eu lembro que nesse processo a gente tinha os contatos dos futuros aliados numa planilha para a gente entrar em contato. E ele tinha o telefone do Renato. Renato Torres. Eu anotei esse telefone no meu celular, coloquei o nome dele e falei, um dia eu vou precisar desse número e ele já vai estar aqui. Mas eu não confundia permissão com falta de noção. Eu falei, eu não vou procurar por ele porque não tenho o que eu falar nesse momento. Ele precisa de saber quem sou eu. Como é que eu vou fazer isso? Me destacando. E aí passaram-se 2 meses depois desse projeto piloto. A Cida entrou em contato comigo, a Cida Torres, falou, poxa, a gente vai iniciar o comercial aqui. Você tem interesse? Falei, podemos conversar. Ele falou, então tá bom. Uma pessoa vai te procurar, vai ligar para você. Eu falei, ok. Terminei de dar minhas aulas naquele dia. Eu lembro que eu estava chegando em casa, no elevador. Toco meu telefone. A hora que eu olho no visor, estava escrito Renato Torres. Você tinha salvo o número daquela época? Eu tinha salvo o número dele. Eu lembro que na hora passou um filme na minha cabeça. Eu falei, meu momento chegou. É agora. Pô, Renato, dentro do elevador é o lugar que não pega não as coisas. E aí eu atendi, trêmula. A gente bateu um papo. Ele falou que ia iniciar o comercial. Isso que eu vou contar, ninguém sabe. E aí ele fez um convite e eu falei não. Hoje eu vejo que era a minha pré-queda, né? Eu disse que não. Disse que não. Aí ele, pô, tá bom. Desliguei. Renato sabe como é que é, então tá ok. Desligamos ali. E eu não tinha entendido porque eu tinha falado não. Poxa, eu vim até aqui para falar não. Nesse trem eu não vou embarcar. Nesse trem eu não vou embarcar? Como assim? Eu desliguei e eu chorei muito. Porque eu não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu queria, mas alguma coisa não me deixava ir ainda. E eu conversei muito com meu marido. Passaram-se 2 dias. E aí eu lembro de um áudio do Elton que falava: você é aquilo que você persegue. E meu marido falou: você tá ouvindo isso? Você arrepia agora. Você é aquilo que você persegue. Você perseguiu isso por tanto tempo. Coloca suas condições para ele. Eu falei: mas quem sou eu para colocar condição? Ele falou: coloca, você não tem nada a perder. E qual era a minha condição? Eu tinha passado muito tempo querendo ter um tempo de qualidade com a minha filha. E quando eu me tornei personal, eu determinava o meu horário. Como é que eu ia chegar colocando regras? Falei: não tenho nada a perder. Preparei um texto no domingo à noite. Falei: segunda de manhã, 8 horas, eu mando para o Renato. Mandei, falando das minhas condições, que no período da manhã eu precisaria de ficar com a minha filha, era basicamente isso, mas que isso não ia afetar em nada o meu resultado, porque ele tinha a minha palavra. Era 8 horas da noite, o Renato não me respondia. Eu passei o dia, eu falei: meu Deus, não devia ter mandado, será que eu apago a mensagem? O que eu faço agora? 8 horas da noite ele me responde: tá bom. Ele só escreveu isso para mim: amanhã eu te ligo. No outro dia nos falamos, falei da minha condição, ele falou: o que te fez mudar de ideia? Eu falei: eu quero muito estar aqui. Eu fiquei nervosa, eu falei não, mas eu quero estar aqui, se você puder me dar uma outra chance, né? Coloquei as minhas condições. Ele falou: tá bom, feito, vamos lá. Eu falava: gente, como assim? Eu não estava preparada para essa resposta. Eu falei: eu preciso só de uma semana para avisar os meus alunos que então eu vou fazer uma transição de carreira. Eu falei: olha, mas eu não tenho técnica nenhuma, eu não sei vender. Ele falou: não tem problema. Aqui a gente resolve isso. E aí eu tive uma semana para me despedir de alunos. Tinha alunos que estavam comigo há 5 anos. Eu já tinha um bom ganho como personal. E eu não trabalhava mais tanto, ganhava relativamente bem. Mas a minha oportunidade, o trem estava passando, né? Eu precisava de entrar. Foi quando eu fiz a minha transição, me despedi de todo mundo falou que eu era maluca. Como é que você vai largar o certo pelo duvidoso, né? Você já tem uma carreira, você tem os seus alunos. Eu tinha fila de espera, né? Porque eu já tinha um nome, né? Eu era muito conhecida por trabalhar com crianças, então muita gente me procurava. Mas aquilo não fazia mais feliz. Eu tinha um reconhecimento das pessoas,
Mas hoje eu entendo que na escada da postura eu já não estava mais nesse lugar. E aí eu tive medo, deu frio na barriga. E aí no dia 1º de junho, eu comecei aqui na Aliança, eu assinei meu contrato. E aí veio o filme na minha cabeça. Em 1º de junho de 2020, eu mandei uma mensagem para o Renato, ele me respondeu. Em 1º de junho de 23, eu estou assinando meu contrato com ele. Uau. Comecei a trabalhar.